Olá, queria começar nos apresentando. Rafa, minha filha querida, quem é você? Tudo bem? Prazer, me chamo Rafaela Bravin, eu sou aluna do terceiro ano do médio da Cesol Panambi, aluna também de Rosedale Global High School, e eu tô aqui com a minha mãe querida, Flávia. Então, deixa eu me apresentar. Sou mãe da Rafa, trabalho com educação, sou uma apaixonada pelo impacto da educação. Às vezes, né, pega um pouco pesado, porque eu acredito que educação é o meio de transformar vidas e transformar a nossa sociedade. E a gente queria falar um pouco sobre o que é esse currículo canadense na nossa vida, na nossa família, certo, Rafa? Uhum. E começar assim, como que foi que você descobriu que a sua escola que não tinha Rosedale, passar a ter Rosedale? Que foi as primeiras coisas que te contaram? O que você imaginava antes de estudar? Nossa, foi um tempo atrás, né? Eu lembro que foi uma super surpresa. Foi até que no começo que estava sendo implementado na minha escola, mas muito rapidamente, quando eu comecei mesmo a fazer esse currículo, eu fiquei apaixonada por ele também. E eu lembro como mãe começaram a falar no grupo de mães, ali nas reuniões, e falavam: nossa, ela vai ter um currículo canadense, vai ter dupla Diploma. diplomação. E meu marido, todo lugar que ele ia, ele falava: minha filha agora ela tem um diploma brasileiro e Canadense. canadense. E a gente começou primeiro encantado com esse duplo diploma, mas acho que logo no começo várias coisas nos chamaram a atenção, certo, filha? Então acho que a primeira foram as matérias. Você teve matérias muito diferentes, né? Sim, ano passado, retrasado, eu tive 2 cursos de business, né? E minha mãe e meu pai, os dois formaram na fé administração. E às vezes eu fazia uns trabalhos, meu pai perguntava, mas Rafa, o que é isso que você tá fazendo? Eu aprendi isso na faculdade, era pra você estar fazendo tanta coisa assim? E eu acho que um pouco de Rosé foi isso, que eram umas matérias complexas, mas nunca algo que a gente não tinha capacidade de fazer. Sempre fez pra gente pensar muito fora da caixinha. E às vezes a gente pensar fora da caixinha é difícil mesmo, né? Porque eu acho que principalmente aqui no Brasil, a gente está muito acostumado num ambiente confortável, né? E a gente começa a ter contatos com diversidade, com coisas muito diferentes, né? E eu acho que isso chama muito atenção. Então, acho que falando em contato com o mundo canadense, o que você vê hoje, o que você aprendeu hoje sobre o Canadá? Bom, eu a gente fez uma viagem juntas um tempo atrás, agora em abril, para visitar algumas faculdades no Canadá, que é onde eu planejo cursar minha faculdade, então, né? E a gente fazendo o tour, eu me sentia um tanto quanto canadense, a fazer as perguntas. Eu fazia, mas ai, como que funciona com quem tem o diploma de Ontário? E tudo isso, eu acho que eu me sinto muito mais canadense do que eu sou de verdade estudando com Rosedale, porque a gente aprendeu muito do próprio país. O curso que eu fiz ano passado, ele era sobre international politics and Canadian politics, né? Então, eu acho muito legal que tem esse foco também no Canadá, nos cursos que a gente faz. E quer dizer, você poderia ter um diploma do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália, de algum lugar da Europa. O que te chama a atenção no Canadá? O que você acha que tem de tão especial de ser um diploma canadense? Eu acho que foi isso que você falou, é a parte da diversidade. O Canadá é um país que pode ter gente do mundo inteiro e as pessoas realmente são aceitas por quem elas são. Então, o Canadá tem essa magia de que acho que foi um momento muito difícil nas nossas vidas, mas quando eu acabei de sair do hospital depois da minha cirurgia, eu tava desesperada com o tanto de matéria que eu perdi. E acho que eles foram muito, muito cuidadosos nesse meu retorno à escola, que eu fiz todo o trabalho que eu perdi, mas com uma calma que foi demais. Acho que o povo canadense, ele realmente, ele escuta e ele leva em consideração cada aluno na hora de corrigir e na hora de ensinar mesmo. Deixa eu ver se eu entendi. A gente está dizendo que a gente tem duas coisas muito diferentes, que às vezes parecem contraditórias, e de um lado é um alto nível, exigência, um padrão elevado, e de outro um cuidado com o humano, de saber que às vezes, mesmo tendo prazo e nota, você conhece tanta individualidade daquele aluno que você consegue falar, olha, o seu prazo vai ser diferente, porque você passou por uma cirurgia, porque você está com um momento aqui lidando com uma doença,
Então, o que você disse é que tem os dois, o cuidado com o ser humano Uhum. e também um nível muito alto, porque sabe que provocar, desafiar o aluno vai trazer o que ele tem de melhor, vai fazer com que ele cresça. É isso, Uhum. Rafa? E eu acho que muito mais do que isso, Rosedale não é só o Canadá, né? Então, as pessoas que corrigem nossas provas são canadenses. Mas a nossa aula, eles são os professores brasileiros na língua inglesa. Mas eu acho que é isso, é uma mistura da parte brasileira, do cuidado brasileiro e do cuidado canadense. E deixa eu agora mudar um pouquinho de ângulo. Para entrar na maioria das universidades canadenses, o que importa, grande parte, é a nota, né? Uhum. Então, para o que você está prestando agora, que você quer estudar no Canadá, uma das suas faculdades preferidas tem que ter média nos 4 humanos 9, Isso. outra 8,5. Tá? Então, aqui o que eu queria falar é essa questão da nota, do desempenho. Uhum. Como que foi com o Rosedale, né? Você saber que a nota ia fazer diferença? O Canadá pesa bastante por nota, né? E eu, como estudante internacional, eu vou ter que mandar minhas notas, na grande parte, meu Levade brasileira, as notas canadenses e também Enem. Não tem muita de redação que eu tenho que fazer. Mas o que você falou tem uma grande complexidade, mas eu acho que como eu sei, uma das partes mais importantes que eles mais prezam é o seu nem só o desempenho acadêmico, acho que isso é uma consequência do seu esforço. Então, as muitas horas que eu investi em cada trabalho, acho que isso acaba se refletindo na nota. Porque, mesmo que há provas e tudo isso, os trabalhos são complexos no nível que o aluno consiga se esforçar tanto e a nota boa vem como consequência disso. E a gente pode dizer que o como conta, né? Sim. Então, o que eu via, né, você estudando, é que a questão do plágio, a questão da IA, a questão da bibliografia, da forma de citação. Você pode explicar um pouquinho o que que isso quer dizer e o que que isso significou na sua formação? Sim, isso é algo muito importante em Rosedale. Não só o plágio de copiar e colar uma fonte ou de usar IA, mas muitas vezes, muitos amigos meus também já pegaram uma academic violation, que então é quando zeram uma atividade por suspeito de plágio, por ter citado algo errado, ou ter esquecido de citar uma fonte. Eu acho que isso é muito importante, que ensina ao aluno que mesmo que existam esses erros, tem que ter sempre muito cuidado em todo o desenvolvimento do seu trabalho. Que se você usou alguma fonte, se alguém se deu o trabalho de produzir tudo aquilo, ela tem que ser citada. Quer dizer, isso te fez ter uma cabeça de pesquisadora, uma cabeça de respeito à criatividade alheia, Sim, e você aplicou isso no currículo brasileiro também depois. com certeza. Você conhece o que é ping-pong? Eu vou te fazer perguntas de sopetão e você me responde de uma forma curta, Deixa tá eu dar um bom? golinho d'água, Então, dê um então. golinho d'água. E aqui eu vou tentar explorar vários aspectos da sua Uhum. formação, tá bom? Então, você Vai fala lá. sim ou não e depois você me explica, tá bom? Perfeito. Ai, meu Deus. Rafa, você acha que se você não tivesse Rosedale, você iria estudar fora? Caramba, uma pergunta muito difícil, porque se só sendo bilíngue, eu sempre cresci, acho que metade com essa vontade de eu quero ficar no Brasil, porque não, não tem como negar, é mais seguro, estamos aqui, é um conforto estar com a família, né? Mas você que sempre investiu muito em duas coisas. Se eu posso perguntar aqui, quais são as duas que você mais investiu na minha vida? Eu acho que a primeira foi educação. Uhum. E a segunda foi de criar uma criança, uma mulher independente, com autonomia. Eu acho que estudar fora é você exercer a sua autonomia, e estudar fora também é você conseguir ter outras perspectivas, porque o Brasil, como você disse, é uma zona de conforto. Mas estudar fora vai te fazer ter perspectivas de aprendizado, de educação, que talvez o Brasil não te proporcione, porque são visões de mundo diferentes, né? Então, exatamente isso. Eu ia falar também que uma das melhores coisas foram viagens. Então, desde os meus 11 anos, eu ando fazendo muitos intercâmbios por aí, pelo mundo inteiro, e
ao mesmo tempo que eu gosto tanto desse país, eu sempre tive essa vontadezinha que, como Rosedale, conseguiu dar um super empurrão pra que eu realmente decidisse se eu quero sim estudar fora. E, Rafa, para estudar fora, né? Então a gente falou do desempenho e a gente também é Uhum, importante você se destacar, né? Como eles vão trazer estudantes do mundo inteiro, né? Como você consegue, além da nota, saber quem são, né, os grandes talentos. E prêmios dizem muito sobre alguém que se destaca. uhum. Então, eu queria pegar um tempo atrás, você ganhou um prêmio por um trabalho sobre a importância da ética na construção de conteúdo. Me conta um pouquinho o que que foi esse trabalho e esse prêmio. Uhum. A Rosea faz muitas campanhas onde os alunos podem criar e usar diversas plataformas para usar um dos óculos escolhidos, né? Então, recentemente, a Rosedale lançou a primeira revista deles. Também tiveram pelo jornal deles. Então, isso foi alguns anos atrás, foi uma campanha de como usar a IA de uma forma que seja ética, né? Então, eu fui lá e usei a IA para conseguir montar um gráfico para você saber. Eu devo citar, voltamos à parte do citar, né? Eu devo citar alguém ou não? Então, seguindo aí um gráfico para você saber como que funciona. Então, eu acho muito legal que eu vi muitas iniciativas para que os alunos usem a criatividade deles nos trabalhos, muito além muito fora só dos trabalhos escolares, né? Então, essa revista eu acabei não participando, mas eu consegui dar uma olhada que tinha alunos da Rosedale do mundo inteiro. Outra premiação que você ganhou várias vezes na sua escola, na CISO, é premiação pelo como, né? De novo, a gente disse o como conta, é por ser alguém que trabalha bem em grupo. Você pode falar um pouquinho dessas premiações que você ganhou, do seu jeito de estudar, do seu jeito de ser uma colega? Eu acho que essas premiações, difícil eu falar de mim mesma, do que eu fiz, eu fico muito lisonjeada do que os outros me veem, né? Então, acho que se trabalhar, ser um grande membro de equipe, é muito menos do que como eu trato a minha equipe, mas como eu aceito, como eu vivo do jeito que a minha equipe me trata, né? E por fim, né, assim, para não falar de todos os prêmios, também ganhou um prêmio da Olimpíada de Espanhol, né, número um ali de espanhol, mas acho que não é sobre, né, ser a número um, é sobre você concorrer e mostrar que no Uhum. meio de tantas coisas diferentes você consegue se destacar. E eu queria que você contasse dessa premiação, a última que você ganhou, né, de todas as escolas parceiras de Rosedale no mundo, o Uhum. que que foi essa bolsa, esse prêmio? Então, eu recentemente ganhei a Chris Royce Memorial Scholarship. Chris Royce, então, na verdade, foi o primeiro professor de Rosedale. Ele dava aula na China e ele faleceu por câncer. Então, Rosedale decidiu criar essa bolsa de estudos para homenageá-lo, né? Então, cada ano, um aluno recebe essa bolsa de estudos. Eu fico muito lisonjeada de ganhá-la. Nesse caso, um professor fez uma carta de recomendação e eu fui a escolhida. E essa bolsa de estudos pode ser usada em qualquer universidade canadense. Rafa, acho que o fato de você ser uma mulher, né, alguém aqui da América Latina, do Brasil, também é uma vitória, né, para esse nosso cantinho do mundo e da diversidade. Representar aqui as mulheres brasileiras e latinas, você vê como isso? Com certeza. A gente, quando foi visitar a McGill, por exemplo, eles tinham um quadro gigante com todos os estudantes internacionais e quantos alunos tem por país. Então, eu acho muito importante, nem que seja um a mais, poder colocar o nome do Brasil, o nome da América Latina do Sul, numa conquista como essa. Então, a gente vai encerrar esse quadro e eu quero voltar a falar contigo das universidades canadenses e como foi essa sua visita para as faculdades ali do Canadá. Uhum. Rafa, você ficou tão apaixonada pela cultura canadense que você está aplicando para estudar fora só no Canadá, certo? Certo. E o que que tem de tão especial no Canadá? Bom, a gente vai visitar juntas agora em abril o Canadá e mesmo que a gente tenha só para 3 universidades,
o que o Canadá, pra mim, tem de mais diferente é o tanto que você pode escolher. Então, eu quero fazer psicologia e se eu fosse fazer no Brasil, eu faria o curso e pode ser uma visão um pouco fechada, mas eu acho que seria só isso. Lá você tem oportunidade de fazer cursos de todas as áreas. Como as faculdades são muito maiores, porque tem faculdade com 60 mil alunos, 80 mil alunos, eu acho que você tem uma rede muito maior de pessoas que fazem muitos cursos diferentes, todos moram, pelo menos no primeiro ano, no mesmo campus. Então, essa parte de ter mais diversidade, mais gente, e tá todo mundo meio que junto. Mas se eu pudesse definir assim, em uma frase só não vai ser, mas o conceito, a coisa que eu mais me apaixonei pelo Canadá é essa oportunidade de você poder fazer diversos cursos, diversas matérias, mesmo que não tenham a ver com o que você escolheu. Por exemplo, quando a gente foi visitar, a gente conheceu uma mulher que já tinha se formado, que os cursos finais dela tinham sido matemática e filosofia, porque ela acabou não escolhendo e foi fazendo cursos, matérias diferentes, e ela acabou se formando com esses dois. E você tem um grande problema agora, porque todas as faculdades que você visitou, você se apaixonou por todas. Foi, sim. Como que você vai fazer para escolher? Ai, é o que você sempre fala. Uma parte vai ser o meu esforço, acho que a outra vai ter que ser um pouco do destino. E o que que te chamou a atenção nessas faculdades de tão especiais? Acho que o que mais me chamou a atenção foi. Campus, que era lindo, as pessoas que fizeram o tour, que eram apaixonadas por estudarem lá. Acho que campus também, com certeza, as cidades, como cada uma é muito diferente, mas mesmo assim, todas têm o mesmo espírito. Mas acho que você falou também as pessoas que faziam os tours. Você conseguia ver a pessoa explicando o tanto de carinho, tanto de amor que ela tinha pela universidade que ela participa, que ela estuda. E acho que ver isso inspira tanto. Os meus tours que eu fiz, eu até falo, nossa, se você vier isso daqui, você poderia fazer os tours, né? Eu fiquei assim, com o coração quentinho, super lisonjeada, que é um pouco isso, ver essas pessoas que estudam lá e têm tanto amor, tanto carinho pela instituição que elas estudam. E você conversou com um brasileiro na UFT, na Universidade de Aham. Toronto. O que que ele contou ali por mais de uma hora o que quer estudar lá? O que que Uhum. te marcou dessa conversa? Eu acho que foi muito bom. A gente tinha acabado de sair do tour e tava chovendo demais. A gente tava todo molhado, foi uma bagunça aí. Mas foi bom que a gente conseguiu sentar e não foi uma conversa muito acadêmica. Ele realmente contou o dia a dia dele. Então ele contou sobre as amizades dele, como são os refeitórios, onde ele come, o que ele não come, o que é pra evitar. Então acho que foi muito bom, foi realmente uma conversa entre amigos. Se eu consigo imaginá-lo como alguém que seja alguns anos mais velho do que eu, que estuda na mesma universidade que eu estudo. E aqui pensando em alguns conselhos, né? Se alguém está em dúvida, né, entre fazer um curso tradicional ou curso com um diploma bilíngue, né, um curso que dê direito a conhecer uma outra cultura, aqui como o Canadá, ou ter um pouco de receio de estudar fora, que conselho você daria, né, para essa pessoa que está com frio na barriga, sobre essa possibilidade de deixar o Brasil, Uhum, né, e passar ali 4 anos, às vezes num país frio, né, num uhum. outro fuso? O que que você teria de dicas? Eu acho que para existir a possibilidade, você tem que tentar. Então, o primeiro passo vai ser você pesquisar, para depois você aplicar. E o que eu acho que eu sugeriria é você passar nas faculdades, você ir visitá-las. Então, fazer esses estudos que fizemos guiados foram tão bons. E conhecer o lugar. É muito difícil tomar esse passo, realmente decidir, mas tentar se familiarizar, que é uma decisão difícil, mas sempre pensar muito, pesquisar muito, anotar, fazer listas de prós e contras, usar outras estratégias que, no fundo, se jogar também. É uma experiência diferente, nova, mas com certeza com muitos aprendizados. Então, se está com frio na barriga, vai com frio na barriga mesmo, é isso? Isso. Meu pai sempre fala que vai estar muito frio no Canadá, coloca um casaco, vê se um frio na barriga sai um pouco. Estamos aqui fechando o nosso bate-papo. A gente pode dizer que você é uma pessoa muito diferente por ter feito Rosedale? Sim, com certeza. Eu complemento ao curso mais tradicional da escola brasileira de uma forma
que expandiu demais meus horizontes. As matérias, na escola da oportunidade, você escolhe de dois caminhos, uma parte mais de exatas e mais de humanas. Então, são partes divisórias de você escolher o que você mais gosta e fazer na parte canadense e também com complemento na parte brasileira. Então, ano passado, as meninas que fizeram a parte exatas trabalharam no laboratório de química desenvolvendo cosméticos. Esse ano, na parte de humanas, eu tenho uma aula de espanhol sobre a literatura, sobre o cinema espanhol. Então, com certeza, fazer Rochdale mudou completamente a trajetória da minha vida escolar. E que você imagina indo para o Canadá, vai mudar mais ainda quem você é, certo? Com certeza. Eu acho que indo para o Canadá, vou mudar muito como eu sou como brasileira, mas ao mesmo tempo vou permanecer parecida que eu vou conseguir levar a cultura aqui do meu país para o mundo inteiro, que é o Canadá. Rafa, obrigada aqui por compartilhar da sua experiência. Desejo sorte, né, nos processos seletivos que você começa a concorrer. E eu vejo que o Rosedale vai te dar muita diferença, né, nesse processo aqui, com tanta gente do mundo também tentando estudar lá. Obrigada. Obrigada a você.